Olá, chicos, como estão? Tudo tranquilo? Queridos, a nossa aula de hoje será as perífases verbais. Bem, resumidamente, o que é perífase verbal? É unir. Unir o quê? Verbos. Simplesmente isso, tá? É a união dos verbos. Nessa perífase, nós temos que lembrar também que com esta união, tá, dos verbos, nós temos o verbo auxiliar e o verbo principal, tá? O verbo auxiliar, ele é formado, tá? Pelo verbo de sua conjugação, é aquele que vai ser conjugado, tá? E o verbo principal é o verbo no particípio, é o verbo no gerúndio, é o verbo no infinitivo. Beleza? E também, algumas dessas perífrases, que também pode ser confundida com locução verbal, nós temos que entender que há preposições, tá? E conjunções que acompanham estes verbos, tá? Vamos ver aqui na nossa aula quem são essas perífrases verbais, beleza? Vamos lá então, ó, como eu falei para vocês, são construções feitas da união dos verbos, como outros elementos que ajudam a unir estes verbos, ou seja, né, pode ser considerado uma locução verbal. Pronto, beleza então, tá? O que é que nós temos aí? Aí eu separei para vocês algumas dessas perífrases verbais, tá? Que é o i mais a, tá? É o teneque, é o db, dbd, tá? É ab, que, e nós temos o verbo estar, tá? Esses verbos, acompanhando essas preposições ou conjunções, tá? Também irão acompanhar outros verbos, que são os verbos no infinitivo, no gerúndio, ou o verbo no particípio, como eu falei para vocês anteriormente. Beleza? Tá? Qual a estrutura dele? Como eu falei, o verbo auxiliar, tá? Esse verbo auxiliar vai acompanhar o que nós chamamos de verbo principal, tá? Quem é o verbo auxiliar? É aquele verbo que é a pessoa, é o tempo e a pessoa, tá? Ou seja, aquele que vai ser conjugado, como também nós temos aqui o verbo principal. Nesse verbo principal é o verbo de sentido, é o verbo que dá o seu significado, beleza? Ó, quem são esses verbos? Esses verbos eles vão estar na forma nominal, tá? Que é o verbo no infinitivo, gerúndio e particípio. Lembrar, infinitivo, quando termina em R, tá? Três conjugações, AR, ER e R. Gerúndio, NDO, tá? Que é o ando e o iendo. E também temos os verbos gendo. Por que eu estou falando gendo? Porque tem um Y, tá bom? Para não confundir com iendo. Beleza? E o particípio, que vai ter as terminações ado, ido e os particípios irregulares. Beleza? Vamos lá, então. Bem, esse verbo auxiliar, como eu falei para vocês, aí tem a preposição e conjunção, tá? Mais o verbo principal, tá? Sendo que essa conjunção, tá? E preposição, a função dela simplesmente é unir, tá? A única função que ela tem é unir. Beleza? Vamos lá, então? Tá, ó. Aí eu dividi para vocês em 6 casos, tá? Escolhi 6 perífrase verbal, que são essas que nós iremos trabalhar nas nossas atividades, como também avaliações, beleza? E atividades avaliativas que nós estamos vendo já com vocês, tá? Bom, o verbo infinitivo, ele é acompanhado pela preposição a, mais, o verbo ir, ele é acompanhado mais a preposição a, mais o verbo no infinitivo. Este verbo ir que vai sofrer, tá? A conjugação, tá? Ele que vai ser conjugado, ó, o verbo ir. No caso aqui, ó, sendo conjugado no presente do indicativo, joboi. Joboi a, acompanhado pela preposição a e o verbo no infinitivo, ou seja, o verbo terminou em R. No caso aí, o verbo de primeira conjugação a R. Então a oração fica, ó, joboi a cantar em la fiesta, tá? Ó. Aí nós temos aí, ó, uma ação do futuro, tá? Sempre ficar ligado, tá? Nessas observações aí, tá? Então ele traz aí uma ação do futuro, beleza? No segundo caso, é o verbo db, mas infinitivo. Nós temos o verbo db, de, ou seja, mais a preposição de, e o verbo db mais o infinitivo, tá? Então nesse caso aí, ó, Carlos deve comer mais temprano, tá? Qual a ideia que ele vai trazer? Tá? Ó, a ideia de obrigação. Beleza? Então, o verbo ir, ele traz a ideia de ação futura e o verbo db, ele traz a ideia de obrigação, tá? Aí nós temos uma atividade aí. São 3 atividades que nós iremos ver nessa videoaula de hoje, tá bom? Ó,
Nessa charge, nós temos aí, ó, que vamos a ser em este fim de semana? Que vamos a ser em este fim de semana? A perífrase verbal, vamos a ser, na primeira ocorrência, tá? Ó, nessa primeira ocorrência aqui, esse verbo indica o quê? Uma ação futura, uma obrigação impessoal, uma probabilidade ou uma ação em desenvolvimento, que são os outros conceitos dos verbos, ou melhor dizendo, das perífrases verbais que nós iremos ver. Então, nós temos o que aí? Isso, garoto. Uma ação futura, como nós vimos aqui, ó, anteriormente. Uma ação futura. Beleza? Tá? Bem, vamos lá então. Caso 3. Ai que. Lembra do AB? AB, ai que. Esse verbo é um verbo impersonal. Beleza? Anote aí, tá? Verbo impersonal. Esse verbo, ai, tá? Com o que, tá? Ó, e nós temos o verbo no infinitivo. Então, nós temos aí, ó, ai que respeitar os padres. Aí tá fácil, né? Qual o conceito que ele traz aí, tá? A ideia que ele traz? A ideia de obrigação impersonal, tá? Obrigação impersonal por conta do verbo ai. Beleza? Tá? No quarto caso, nós temos tener que. Novamente aqui, ó, o que presente, tá? Ó, tener que mais o verbo no infinitivo. Aí nós temos o que aí? Eles têm que estudar mas, tá? Aí ele vai trazer uma ideia. Qual o conceito que ele vai trazer aí? Obrigação. Então, até agora nós vimos, ó, verbo de obrigação impersonal, verbos de obrigação, tá? Aí nós temos os dois primeiros casos, que é a ação futura e obrigação. Beleza? Tá? Aí nós temos aí, tá, ó, no quarto caso, não é isso? Mais uma atividade para vocês, tá? Lembrando, tá? O tener vai ser obrigação e o ai vai ser obrigação impersonal, tá? E aí nós temos aqui esse quadro aqui, essa charge, ó. Na vinheta acima, a professora usa uma perífrase verbal. Vamos entender qual a perífrase que ela está usando, ó. Mira, temos que aprender isto, ó. Temos que aprender isto. Tia, o que quer dizer? Made in China. Tá, ó. Então, temos que aprender. O verbo destacado traz a ideia de quê? Ação futura? Vimos que não é ação futura. A ação futura vai ser quem? Exatamente, Tico. Tá? Probabilidade. Ação em desenvolvimento. Obrigação ou obrigação impessoal? Tá? Isso, garotos. Quem marcou aí, tá? A obrigação, morreu a questão aí, que vai ser a letra D. Beleza? Tá? Lembrando, ó, a ação futura é o verbo ir, mais a preposição a, mais o verbo no infinitivo. Tá bom? Beleza, então. Então, nós temos aí, ó, o quinto caso. Está mais gerúndio, tá? Lembrar que gerúndio termina em quê? NDO, exatamente. Beleza? Ó. Aí nós temos, nós outros estamos cenando a hora. Ó, estamos cenando a hora. Tá? Ó, cenando é jantando, tá? Então, aqui ele vai trazer uma ideia. Qual o conceito que ele vai trazer? Uma ação de desenvolvimento, tá? Desarrollo, ou desarrollo, é desenvolvimento. Então, nós temos o que aqui? Algo que está acontecendo no momento, tá? Que no caso lá estamos jantando agora, beleza? E o sexto caso e o último é o DB de mas, o verbo no infinitivo, tá? Ó, ó o exemplo aí, ó. Henrique deve decursinar. Ou seja, ele está trazendo aí uma possibilidade, uma probabilidade, uma ação que pode ocorrer, tá? Então, nós temos aqui o seu conceito, só para fechar, ó, probabilidade, possibilidade, ação que pode ocorrer. Beleza, garotos? E aí nós temos, ó, a questão aí 3. A crítica demonstra a campanha de desarmamento, o verbo em destaque, estou haciendo. Aí nós vimos lá, ó, que estou haciendo, ele traz o quê? Uma ação de desenvolvimento, não é isso? Se ele traz essa ação de desenvolvimento, então nós temos aí a resposta. Isso, garoto. Letra E de amor. Beleza, garotos, tá? E aqui nós temos, tá? Um mapa mental, beleza? Temos esse mapa mental para vocês estudarem mais outras perífrases verbais, tá? Lembrando que o que vai estar nas atividades e na nossa avaliação vai ser apenas aqueles 6 que nós vimos. Beleza? Queridos, deixo aqui um forte abraço para vocês. Queda-te em casa e até a próxima, garotos. Valeu, chicos!